passe na frente, comprometer na frente, né? Mas na hora que nós formos jantar, nós vamos bater um papinho, vai ser algo agradável. Então tá bom, vagas são limitadas e no final do mês de março, nós vamos reiniciar o curso Homem ao Máximo e Mulher Única, ok? Deus vai continuar falando conosco. Vamos receber o pastor Neil com honra, com alegria, aplaudindo o Senhor na vida dele. De novo. Vida nova, graça e paz. Que bom estar em casa de novo. Essa aqui é a minha igreja no Centro-Oeste, no Goiás, no estado de Goiás. E Vitor é um irmão querido. A Raquel é uma irmã querida, que eu não a vi hoje. Cadê você, Brutinha, que eu não te vi? Não é? Mas a gente vai se ver daqui a pouquinho. Um prazer estar com os irmãos. Só fiquei chateado porque me botaram para pregar depois do Lucinho. O que se fala depois que o Lucinho prega? Vocês me lascam todo, né? Falei, Lucinho vai acabar de pregar, a igreja vai esvaziar, vai todo mundo embora. Não é? Mas não, a igreja ficou aí, louvado seja o nome do Senhor, né? Diga para quem está do seu lado, Deus vai te recompensar duplamente só por causa disso. Diga para ele, irmão. Oh, glória! A gente está numa batida de carnaval grandona, na sábado a gente ministrou lá na Assembleia de Deus do Brás. 7.000 pessoas num congresso, meu Deus, é muita gente, né? De manhã na Comunidade da Graça, lá do Ronaldo Bezerra, do meu amigo Ademar de Campos, ontem à noite na Apostólica Vida Nova, na Mooca, em São Paulo. Hoje eu estou aqui na igreja mais abençoada de Anápolis, e amanhã eu volto para a Assembleia de Deus do Brás de novo para encerrar o evento deles lá, e quarta-feira a gente vai para casa, abençoado, cansado, mas recompensado pelo Senhor. Eu queria compartilhar uma palavra com vocês. Quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Eclesiastes, capítulo 7. Eclesiastes, capítulo 7. Nós vamos ler de 12 a 15. Eclesiastes, capítulo 7, versos de 12 a 15. E mesmo sentados, acompanhem a leitura, por favor. Porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Considera as obras de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade, regozija-te, mas no dia da adversidade, considera. Porque Deus fez tanto este como aquele, para que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo. Por que morrerias antes do tempo? Vamos orar. Pai, muito obrigado pela fartura com a qual Tu nos abençoa nesta noite, nesse evento. Amamos a Tua palavra e nós estamos aqui voluntariamente abertos para recebê-la. E esse Teu povo está aqui desde as 18 horas, Deus. Com o coração aberto, mente aberta, adorando o Teu nome com liberdade, com alegria de coração, ansioso por ser ministrado por Ti. Eu te peço que Tu ministres ao nosso coração nessa noite. Que a Tua palavra traga respostas às perguntas que fazemos no íntimo. Que a Tua palavra traga consolo, que a Tua palavra renove a nossa fé, que a Tua palavra, ó Deus, restaure a nossa direção, que a Tua palavra nos conforte, nos exorte, nos discipline, que a Tua palavra produza o fruto para o qual Tu a liberas nessa hora. E o que nós te pedimos, usa Teu servo e dá-nos ouvidos de discípulo. Nós oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, esse texto de Salomão, o homem mais sábio do planeta, de toda a história, só por ser de Salomão, fala sobre temas difíceis da gente digerir, se a gente tem o mínimo de saúde mental. Ele fala sobre temas
que muitas vezes para os quais a gente não consegue respostas objetivas, claras e convincentes. Ele fala sobre 3 temas que eu compartilho com os irmãos rápido. Ele fala primeiro sobre a ambiguidade da vida. No versículo 14, ele diz assim: no dia da prosperidade, regozija-te. Mas no dia da adversidade, considera. Por quê? Porque Deus fez tanto este como aquele. Quem foi que fez o dia bom? Quem foi? Quem foi que fez o dia mau? Então ele diz, Neil, se o teu dia for bom, celebra, meu irmão. Mas se o dia for mau, considera esse dia. Porque Deus fez tanto um como o outro. Aí se a gente começar a se perguntar, se a gente só ficasse aqui nessa noite, dava para ficar só aqui nessa noite? Se a gente perguntasse o que nós costumamos fazer quando o nosso dia é bom, está dando tudo certo? A gente glorifica, a gente vira adorador, a gente celebra, a gente dá glória a Deus, a gente fala em língua estranha, a gente pula, a gente se supera. Mas quando o nosso dia é mau, quando a gente está vivendo aquele período ruim na vida, o que a gente faz? Geralmente a gente murmura. Muitos de nós duvidamos do amor de Deus, questionamos a sua bondade, imaginamos que Ele nos abençoou. Se Deus fosse bom, não permitiria que eu estivesse vivendo um dia tão ruim como esse. Se Deus me amasse de verdade, Ele não permitiria que eu estivesse passando por um momento tão escabroso como esse. Deus, onde é que Tu estás? Ele responderia para mim e para você no mesmo lugar, porque quem fez esse dia foi eu. Não é esquisito isso, cara? Esse texto revela para mim e para você que a vida é ambígua, é dialética. Teremos na nossa agenda dias bons e dias ruins. Teremos na nossa história épocas de vitória e épocas de derrota mesmo. Épocas de fogo, épocas de frieza. Épocas de indiferença. O texto está dizendo que é assim mesmo. Por que Deus esse dia mal chegou? Porque a vida é assim mesmo. Por que aconteceu isso comigo? É porque a vida é assim mesmo. Acontecem coisas boas e acontecem coisas ruins. A vida é dialética, é ambígua. E quando a gente fala de ambiguidade, a gente está falando de algo que tem mais de uma direção, mais de um sentido. E a vida é exatamente assim. Então, quando a gente pensa à luz da palavra vida como algo ambíguo, o que o texto está dizendo é o seguinte, Neil, para você passar pela vida sem ser interrompido em seus processos, sem que você seja paralisado, sem que você seja frustrado, sem que você seja tomado por antagonismos que sejam mais, ainda que aparentemente mais poderosos que você tem que aprender a enxergar a vida exatamente como ela é. Já preguei aqui no passado, quando falei sobre um outro assunto, dizendo que só se desilude quem se ilude. Eu estou desiludido com Deus, porque você se iludiu com Deus. Eu me desiludi com meu marido, porque você se iludiu, imaginando que teu marido fosse um anjo. Eu me desiludi com a minha esposa, com meu filho, porque você produziu, de forma ilusória, um ser que, porque você ama, que fosse muito maior do que aquilo que de fato a pessoa é. Isso acontece muito em relacionamentos, né? O sujeito está sozinho há não sei quantos anos, 20 anos nada, 30 anos nada, 40 anos nada, ele já está desesperado, né? Ele está, quando 20 anos, ele está, esperei com paciência no Senhor, né? Assim que acontece? Quando chega aos 35, aquele que vier a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. Então ele já está no desespero. Aí pega qualquer um e diz, eu caso.
Aí você lança sobre ele a obrigação dele ou dela te fazer feliz. E ninguém tem em si mesmo condição de fazer o outro feliz por si só. Aí você projeta, você se ilude, lançando sobre o outro a responsabilidade de lhe fazer feliz. Vai se desiludir porque você se iludiu. Então, quando a Bíblia fala dessa ambiguidade, a Bíblia está falando para mim e para você, Neil, para que você não se desiluda na vida. E nós vivemos num tempo de gente desiludida, de gente que não entende porque a vida foi atropelada por um tsunami, porque que foi traído, porque que essa calamidade aconteceu, porque que Deus permitiu, onde é que Deus estava, porque o silêncio dele, e a gente se encontra o tempo inteiro, onde a gente vai, o tempo inteiro, diariamente a gente se encontra com alguém desiludido com Deus, com alguém decepcionado com Deus. Eu já falei sobre isso aqui, eu não sei como é que alguém pode estar decepcionado com um Deus que é perfeito. Se desiludir comigo, com o Vitor, com teu marido, com a tua esposa, é mole, porque nós somos falhos e finitos. Mas como é que eu posso me frustrar com um Deus que é perfeito? Que a Bíblia diz que é o mesmo ontem, hoje e será eternamente, no qual não há mudança nem sombra de variação. Como que eu posso me desiludir com um Deus desse? É porque eu me iludi com o que ele disse, com o que eu imaginei que ele tivesse dito, não disse. Então esse texto é uma aula para quem a gente olhe para a vida como ela é. Então, quando a gente fala que a vida é ambígua, a gente não, a Bíblia fala que a vida é ambígua, aplicado à vida é literalmente a impossibilidade de experimentar perenidade, de viver um momento ou uma estação da vida de forma perene. Oh, graças a Deus eu consegui o que eu quis, agora eu estou muito feliz. Aí você imagina que vai ser feliz para sempre. Ou então você foi atropelado pela dor, está vivendo o pior momento da vida, e você diz, meu Deus, eu vou ser infeliz para sempre. Não, a vida é ambígua. Eu me lembro muito daquele texto de Salmo 30, verso 5, né? O choro pode durar uma noite, pela manhã, porém, vem um cântico de alegria. Preguei nesse texto aqui. Choro de noite, alegria de dia. Noite e dia, dia e noite é o período de 24 anos, de 24 horas que nós conhecemos e chamamos de dia. Então o que o salmista no Salmo 35 está dizendo é que num período tão curto de 24 horas, eu choro de noite e sorrio de manhã. Mas ele também está dizendo, eu sorrio de manhã e choro à noite. Sentimentos tão antagônicos num período tão curto de tempo. Então ele está dizendo, Neil, se você está chorando agora, ou seja, se é tempo de noite escura, ora, chore com esperança, porque depois de toda a noite escura, vem uma manhã de alegria. O choro não é perene, a dor não é perene. Ou se você está vivendo a manhã de alegria, o que o texto está dizendo aí, celebre essa manhã, esse tempo, esse período, essa estação da vida, mas não se iluda. A noite de choro pode voltar de novo. A vida é ambígua. Viver, diria o filósofo, é ser um não ser para sempre. Nada é para sempre. Nós somos uma eterna desconstrução e um eterno vir a ser. Então eu sou uma noite chorosa que está sendo desconstruída e logo, logo virei a ser, na manhã de manhã, um ser sorridente. Mas ao mesmo tempo que nessa manhã eu sou um ser sorridente, eu sou também um ser que está sendo desconstruído, porque daqui a pouco chega uma noite de novo e eu venho a ser um ser choroso de novo. É assim que a vida é. Ah, pastor, mas não devia ser assim, mas é. Deus não podia ter criado, criou. Compete a mim e a você amadurecermos, para aprendermos a lidar com a vida exatamente como ela é. Estamos acompanhando essa fatídica guerra na Ucrânia. Absurda. Vê a imagem de um pai colocando a sua esposa e suas filhas num carro que ia em direção à Romênia.
E a filhinha agarrada nele, dizendo, pai, vem comigo, pai, vem comigo, pai. E ele dizendo, não, tem que lutar pelo meu país. Um país que há 3, 4 dias atrás estava em paz. Estava em bom desenvolvimento econômico. Um país que estava se arrumando, se ajeitando, a ponto de conseguir entrar na OTAN. Famílias em paz, as praças cheias. De repente entra num período de guerra. E a casa é destruída, a família é destruída, temos que sair de casa, temos que mudar toda a nossa rotina, perdemos tudo que construímos na vida inteira. E a gente diz, meu Deus, como é que é isso? Isso é vida. Eu acho que se não todos aqui, quase todos, já passamos de dias bons para dias ruins. E muitas vezes de forma traumática e da noite por dia, não é verdade, irmão? Você está muito bem, daqui a pouco passa um tsunami. E quando você vem à tona, você percebe que a tua vida mudou de uma hora para outra. Pois bem, é disso aqui que a Bíblia está falando. Não há nada de estranho nisso. Assim é a vida. No dia da prosperidade, celebra. No dia da adversidade, considera, Deus fez ambos os dias. Mas ele fala sobre um outro tema. Ele fala a respeito das injustiças inexplicáveis da vida. Isso aqui é que mata com a gente. Olha o que o Salomão está dizendo. Tudo isto vi nos dias da minha vaidade. Há justo que perece na sua justiça, e há ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Tem gente boa sofrendo e salafrário se dando bem. Acontece isso no Brasil ou não? Tem um livro chamado Por que Coisas Boas Acontecem a Pessoas Ruins e Por que Coisas Ruins Acontecem a Pessoas Boas. Isso mexe com o nosso senso de justiça. A gente diz, meu Deus, essa pessoa, pai, essa pessoa é tão boa, é tão gentil, ela é tão honesta. Mas por que essa pessoa sofre tanto? Por que essa pessoa, Deus, passa por tanto dilema? Por que essa pessoa passa por tanta adversidade? Já aquele salafrário, Deus, não vale o café que toma de manhã. E parece que tudo dá certo na vida desse miserável. E Salomão está dizendo, as injustiças inexplicáveis da vida. Injustiças e que lamentavelmente são inexplicáveis. Salomão, que foi o homem mais sábio da terra, que recebeu uma sabedoria que não veio dos bancos escolares, das universidades mais importantes do planeta, veio do próprio Deus, não conseguiu explicar essas injustiças com as quais a gente se encontra o tempo inteiro. O texto está dizendo, é assim mesmo. Aí tu vê o cara, gente boa, ele tá dando uma caminhada de manhã cedo na praça ali de Anápolis, ele tropeça numa pedrinha, cai, bate a cabeça e morre. O outro, vagabundo, pedófilo, ladrão de banco, assalta o banco, aí foge, sobe num prédio, e a polícia atrás dele, ele está lá no prédio de 10 andares, ele pula do prédio de 10 andares, cai em pé e sai andando, não arranha nem o joelho. Aí você fala, como é que pode, meu Deus do céu? Como é que é isso? Mas não deveria ser assim, meu Deus. Pai, não está certo, não pode ser assim. Mas é. Por que, irmãos, provavelmente seja assim? Primeiro, porque nós somos caídos. A justiça inabalável, a justiça intocável, a perfeita justiça acabou em Gênesis capítulo 3, no tempo da nossa queda. E depois que o pecado entrou no mundo, depois que nós caímos, nós passamos a viver essas consequências do pecado, que muitas vezes recai sobre a raça humana, vou repetir, sobre a raça humana, da qual cada um de nós faz parte. E aí nós nem nos apercebemos que é possível sim, que eu tenha plantado o mal e individualmente colho o mal. Eu posso ter plantado bem, individualmente eu colho bem. Individualmente falando, mas como eu sou um no meio de uma raça ampla e também pecadora,
eu também colho na minha vida sequelas da produção da raça inteira. Então tem o pecado que eu cometo e tem o pecado que nós cometemos. E esse pecado que nós cometemos, as injustiças que nós cometemos, elas vão para os ares e voltam como chuva ácida, como consequência. E porque ela é o pecado da raça, ela pode cair em qualquer um, mesmo que você não tenha sido aquele que tenha produzido. Dá para entender isso? Por que provavelmente isso aconteça? Por causa do pecado, que é a sequela da raça. Diz a palavra que o pecado fez separação entre nós e o nosso Deus. E há momentos da vida que a gente percebe que a gente está sozinho mesmo. A nossa comunhão foi maculada, a nossa comunicação foi maculada, o nosso senso de valor foi maculado, as nossas prioridades foram maculadas, e a gente tirou o reino do primeiro lugar, botou lá atrás, consciente ou inconscientemente. Isso volta como sequela do pecado. Pode ser por causa dessa ambiguidade que impede continuidade. A gente está indo muito bem, mas de repente acontece alguma coisa que a gente... Falei, meu Deus, eu estava indo tão bem. Explique, Deus. Não explico. O dia mal chegou. As injustiças inexplicáveis da vida. E esse texto fala também sobre a imutabilidade de muitas coisas, entre elas, as pessoas. Olha o que o texto diz no versículo 13. Considera as obras de Deus. Quem aqui tem certeza que é uma obra da mão de Deus? Levante a mão assim e diga, glória a Deus. Diga para o irmão, você é uma obra das mãos de Deus, irmãos. Amém ou não amém, minha igreja? Pois bem, considera as obras de Deus, aí vem o restante. Porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Eu não sei quem disse, mas não está na Bíblia, que pau que nasce torto, conclui. Pau que nasce torto, morre torto. Aí a gente diz, não, só morre torto se não conhecer o carpinteiro de Nazaré. Só que o carpinteiro de Nazaré é um com o nosso Deus e também é criador. E esse texto está dizendo que há uns paus que ele faz torto mesmo. Há umas obras tortas. E ele diz, se foi ele quem fez torto, quem é que pode endireitar? Você sabe o que Salomão está dizendo? Ele está dizendo, há coisas que não mudam na vida. Inclusive algumas pessoas. Você vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, vai orar, nada. Aí você ora mais um pouquinho, mais um pouquinho, mais um pouquinho, aí ele aparenta alguma mudança inicial, e você diz, meu Deus, o Senhor está agindo, vai acontecer, olha como é que ele está mudado. E aí você vê aquele porco que estava sujo, a beça, limpinho, limpinho, você diz, agora ele vai com as suas próprias pernas. Quando você solta ele, ele volta a se revolver no lamaçal. Aí você diz, meu Deus do céu, como é que pode? Você não muda menino, você não muda menina. Como é que pode um negócio desse? Meu Deus do céu, como é que pode? Deus, eu tenho pedido tanto, eu tenho orado tanto, eu tenho feito de tudo. Mas a pessoa não muda. Ele está falando sobre essa imutabilidade, inclusive sobre pessoas. Essa afirmação, irmãos, eu sei, ela parece muito incongruente em função da nossa compreensão do Evangelho, cuja premissa maior é a conversão. Pelo que se alguém está em Cristo, diga aí. Nova criatura é. Aí a gente diz, as coisas velhas passaram, eis que tudo se fez novo. Então a gente diz, pastor, na conversão qualquer pessoa pode mudar. A conversão muda qualquer pessoa. Aí a pergunta que a gente faz, para a gente queimar um pouquinho a nossa cabeça. Será que a conversão muda a essência mesmo do ser humano? Vai lá no âmago do ser humano? Ou será que a conversão nos capacita para não nos rendermos ao que na essência somos? Vou repetir. Eu era isso, me converti,
E isso que em mim era fraqueza, em mim era deficiência de caráter, em mim era tudo de ruim que me desqualificava a minha vida, assim, aí eu me converto. Quando eu me converto, isso tudo some de mim completamente? Ou será que a conversão gera em mim um novo homem, que toma a rédea da minha vida e me ajuda a controlar tudo aquilo que em mim era fraqueza? Não é uma boa pergunta? Metade de vocês está dizendo, pastor, quando a gente se converte, acaba tudo mesmo. Aí o homem, que era o Dom Juan, que gostava de pegar todas, adúltero, quando se converte, perde desejo por mulher. É assim que acontece, não? Continua gostando de mulher, irmão? Olha. A o irmão, que era a central de informações da sua rua. Dona Mimi, Dona Fifi, tinha a língua maior do que o corpo. Converteu-se, não tem mais vontade de falar da vida de ninguém, irmão? Não. Você que dava tchau com a mão fechada, miserável. Avarento, pão duro, se converteu, virou um generoso maravilhoso. É assim que acontece, não? Não, né? Então é possível que a segunda premissa seja verdadeira. É possível que a conversão não me mude essencialmente. A conversão faz só com que o poder mude de mão. Agora, esse novo homem que foi gerado em mim é que domina a minha vida. E aquele velho homem é o cachorro no qual eu botei a coleira e amarrei no pé da mesa. E contra o qual eu vou ter que lutar a minha vida inteira. Eu era um escravo daquilo, e eu não conseguia me livrar disso. Me converti, agora eu me livrei disso, mas esse negócio continua pulsando em mim. E se você não andar no Espírito, se você não buscar santificação na sua vida, vira e mexe, você vai lá soltar o cachorro um pouco. Vira e mexe, a sua fraqueza pulsa. E quem fala sobre isso é Paulo, que a carne e o espírito lutam o tempo inteiro para que um não faça a vontade do outro. Se nós mudássemos essencialmente, essa luta não haveria mais. É do que Salomão está falando. Eu sou tentado a fazer coro com Paul Bronson. Paul Bronson é um autor que escreveu O que Devo Fazer com a Minha Vida. Ele diz que pessoas não mudam. Dizem que querem mudar, dizem que vão mudar, vão lutar para mudar, mas na pesquisa que ele fez nesse livro, ninguém muda. Ele cita uma reunião que a IBM fez em 2004, chamou os cientistas mais renomados do planeta para uma conferência na América, e lá naquela conferência eles queriam tratar sobre o tema mais importante da humanidade, que é a questão de saúde. Eles queriam melhorar a qualidade de vida da humanidade. Eles queriam diminuir a mortandade na humanidade. E eles reuniram as cabeças mais nobres, mais brilhantes do planeta para tratar do tema saúde. Descobriram que só os Estados Unidos gastam em torno de 2 trilhões de dólares com questão de saúde. E descobriram que esse valor podia ser reduzido a 1/4 disso se os seres humanos mudassem só uma questão, a questão alimentar. Só isso. Fizeram um teste depois disso com alguns seres humanos, e depois do teste feito descobriram. E fizeram com pessoas que tinham problemas de saúde por causa de alimentação, e que, se não mudassem seu círculo alimentar, seu vício alimentar, iriam a óbito. De 10 pessoas, uma apenas mudou. As outras 9 vieram a óbito. E eles concluíram que as pessoas não mudam mesmo que estejam diante da morte. E esse texto, irmãos, ele me fascina. Porque Salomão, há tantos milhares de anos atrás, está falando de temas que para nós são sinistros. Meu Deus, por que o mal me acomete se Deus é bom? Por que há dias maus na nossa vida? Por que coisas ruins acontecem a pessoas boas?
Me dá uma resposta, Deus, fala alguma coisa. Teu silêncio me esmaga, dói mais do que a adversidade pela qual eu passo. Deus, por que coisas inexplicáveis acontecem a pessoas boas? Por que tanta injustiça? E por que, Deus, a gente se decepciona com tanta gente que a gente ama? Por que não muda, nos machuca, nos fere? Por que eu não mudo? Por que eu tento me transformar numa pessoa melhor, não consigo? Por que, Deus? E a gente vai passando por essas questões filosóficas que são bíblicas, e a gente percebe que se a gente não vê a vida exatamente como ela é, a gente vai pintar uma vida como se fosse algo muito melhor do que isso que nós estamos vivendo hoje no Brasil. Essa forma polarizada de ser. Eu estava vindo para cá de São Paulo, irmão. Aí fomos despachar mala. Quando eu viajo sozinho, eu levo uma mochilinha. Com o André, um malão. Não sei porquê, mas 4 dias, né? Aí fomos despachar mala. Aí a menina, ela estava muito mal. Ó, tem que pagar o despacho da mala. Eu falei, pô, mas quando eu vim para cá, eu não paguei a mala. Mas aqui está dando que tem que pagar. Assim mesmo, assim, literalmente assim. E ela começou a falar alto. Eu falei, pô, fala mais baixo um pouquinho. Estou te ouvindo bem. Aí eu falo na altura que eu quiser. Eu falei, moça, é só falar mais baixo um pouquinho. Aí eu estou falando alto porque eu estou com a máscara. Eu falei, tá bom, onde é que eu pago? Lá naquela loja, lá do outro lado lá. Eu falei, mas aonde? Eu não estou vendo loja lá do outro lado lá. Poxa, aí ela gritando, ela com aspereza. Aí André falou assim, ei filha, você não está bem, tá? Você está passando por algum problema? Os olhos marejaram. E ela falou, minha mãe morreu há 3 dias. Eu falei, minha filha, sentimos muito pela morte de sua mãe, eu sei o que é isso, eu já perdi minha mãe também. É uma dor que atravessa a nossa alma, nosso coração. Mas deixa eu te falar uma coisa aqui entre nós. Os clientes não tem nada a ver com isso. Você foi áspera com a pessoa que nos antecedeu, você foi áspera com nós, conosco. Você está lançando na vida sobre pessoas que não têm nada a ver com a tua dor. Aí ela disse, pô, o senhor me perdoe, a senhora me perdoe. E ela começou a chorar, ela saiu do balcão e foi para o banheiro chorar. E a gente ficou ali pensando, onde é que a gente paga a mala? Aí nós saímos, procuramos alguém e achamos onde paga a mala. 160 conto, miserável. Aí eu fiquei pensando, nós não sabemos como é que o outro está. O outro não imagina como cada um de nós está. A nossa aparência não revela a nossa essência. E quando nós estamos mal, nós achamos que só nós estamos mal. Parece que pela aparência está todo mundo bem, porque nós vivemos nesse mundo midiático, instagranciano, onde está todo mundo jantando fora, está todo mundo viajando, está todo mundo rico, está todo mundo sorrindo, está todo mundo tirando foto em lugares maravilhosos, e a gente diz, só eu que não faço isso. Não, filho, é tudo mentira. Essa felicidade é mentirosa. E alguns de nós passamos pela adversidade pela qual quem está sentado do seu lado passa. Todos nós vivemos esses momentos nos quais nós acordamos, queremos viver 200 anos, mas tem dia que a gente não queria acordar. Tem dia que nós acordamos, queremos adorar a Deus o dia inteiro. Tem dia que a gente não quer adorar. Tem dia que a gente queria pegar no colarinho de Deus e perguntar, por que, Deus? Por que o teu silêncio? Por que tu não te manifestas? Por que tu não fazes alguma coisa? E nós caminhamos sentindo isso, mas em silêncio, internalizamos nossas dores. E essas dores não tratadas, elas vão somatizando em nós, e como eu já falei aqui, nós nos transformamos num lixão emocional, um depósito de lixo emocional não tratado. O sorriso vai sumindo dos lábios, a vontade de acordar, de viver, de ser, de celebrar, de ir, de tentar de novo.
E a gente vai vivendo essas inconstâncias que nos jogam no fogo e nos jogam no gelo, que nos jogam no calor e nos jogam no frio. E a gente imagina que alguma coisa anormal está acontecendo conosco. Não, o que Salomão está dizendo é assim mesmo. Para você que está aqui sofrendo, achando que Deus te abandonou, que Deus não se importa com você, que Ele riscou você do livro dos filhos amados, o Senhor manda te dizer, não, meu filho, esse tempo de dor vai passar e está próximo no nome de Jesus. Permanece fiel, permanece crendo, a vida é assim mesmo. E para você que está vivendo o melhor momento da vida, tudo prosperando, tudo dando certo, o Senhor está dizendo, celebre com humildade, com simplicidade, porque isso pode mudar. Pastor amigo que dirigiu para mim lá em São Paulo, trabalha com logística, tem uma empresa grande, com milhares de clientes no Brasil inteiro e mundo. Aí ele falando, pastor, a pandemia foi um momento de tristeza para muita gente, mas até constrangido, eu digo, para nós, da área de logística foi maravilhosa, porque o número de compras pela internet aumentou 1 milhão de vezes. Então, para nós que entregamos, meu Deus, a minha empresa lucrou num ano que eu não lucraria em 20. Então, enquanto alguns estão chorando a perda de alguém, alguém está celebrando a vitória. E tudo no mesmo dia. Contei aqui, repito essa história, e provavelmente a maioria de vocês conhece. Vinha de Brasília, oramos por uma criança que tinha leucemia desde o primeiro ano de vida. Oramos por 8, 9 anos, aquela menina lutando contra a leucemia direto. Você conhece essa história, já contei aqui. Depois de 8, 9 anos, aquela criança morre. Entrava e saía do hospital, entrava e saía do hospital, entrava e saía do hospital, entrava e saía. Cara, um sofrimento, aquela menina não viveu. A igreja orou, aquela criança morre. Cara, a gente se entristece demais. Eu estava em Brasília, voltava no outro dia e chegava no Rio quase na hora do enterro. O carro da igreja me pega no aeroporto, me leva para Paciência, 60 km de distância. Eu chego na horinha do enterro. Eu estou indo para o aeroporto, pensando assim, pô Deus, uma criança que sofreu desde que nasceu com essa leucemia, morreu tão jovem, o senhor podia ter curado essa criança. O que é uma leucemia para um Deus como o Senhor? Um sopro, pronto, a leucemia acabou. Mas por que o Senhor não cura, meu Deus do céu? Glorificaria o seu nome. Faria alegre um casal, uma igreja, teu nome seria glorificado, mas agora eu estou indo lá para o cemitério e eu estava pensando, o que se fala no enterro de uma criança de 8 anos que Deus poderia curar? Aí eu estou indo para lá dizendo assim, Deus, como é que eu vou limpar a tua barra, né, Deus? Tem que limpar a tua barra lá. No meio do caminho, liga um casal da nossa igreja, dizendo que o filho tinha nascido, gravidez de alto risco, 9 meses de repouso. Ela poderia nascer e o filho morreu, o filho nascer, ela morrer. Foi um negócio traumático. No caminho para o cemitério, a criança nasce, o marido liga para mim. Pastor, meu pastor, louvado seja o nome do Senhor, meu filho nasceu perfeito, a Carlinha está perfeita, está tudo perfeito, Deus é fiel, surpreendeu os médicos, coisa linda. Pô, ele estava quase passando pelo telefone para celebrar alegria comigo. E eu indo para o cemitério enterrar uma criança, falei, entendi, Deus. Quando eu cheguei no cemitério, corpinho de uma criança. Hora já de ir para o sepultamento. Eu perguntei assim, falei assim, irmãos, cemitério lotado. Eu imagino que muitos de vocês, como eu, devem estar aqui pensando, olhando para esse corpinho. Por que Deus não curou essa menina? Se Ele podia fazer. Quando eu olho para esse corpo aqui diante de mim, eu sou quase tentado a dizer que Deus é mau, que Deus não se importa. Aí você só vê as cabecinhas assim, é verdade. Porque Deus podia ter feito alguma coisa, podia ter feito. Mas aí eu os levei a pensar.
Mas quando eu estava vindo para cá, o telefone tocou falando de uma criança que foi de uma gravidez muito séria, grave, e que no caminho para cá, aqui, nesse mesmo horário, nasceu e nasceu perfeita. Aqui no cemitério, diante do corpo de uma criança, sou tentado a pensar que Deus é mau. Se nós nos transportássemos todos lá para o berçário, onde uma criança nasceu perfeita, olhando para aquele corpinho daquela criança perfeita, nós seríamos tentados a dizer que Deus é o quê? Deus é bom. Mas no dia em que uma criança é enterrada, e na mesma hora uma criança nasce, Deus é bom ou Deus é mau? No cemitério, Deus é mau. No berçário, Deus é bom. Morreu, Deus é mau. Deus curou, Deus é bom. Fui demitido, Deus é mau. Passei no concurso, Deus é bom. Deus é bom ou é mau, afinal de contas? Deus é bom, perfeitamente bom, e a sua misericórdia dura para sempre, diz a sua palavra. Só que esse texto diz que a bondade de Deus não é bondade de Deus para gerar só bondade na minha vida, porque nós como raça escolhemos o pecado, e por causa do pecado somos vitimizados pela maldade também. Mas Deus é tão bom, tão bom, tão bom, que mesmo que nós estejamos diante da morte de alguém que amamos, Ele, pelo seu Espírito, nos fortalece e nos capacita para viver qualquer tipo de maldade de dia. O problema é que nós não amadurecemos. Aqui, no dia mau, dizemos, Deus é mau. Mas eu não posso dizer porque eu não sou o centro do universo. Porque no dia em que eu choro, tem um monte de gente sorrindo. No dia em que eu estou vivendo o pior momento da minha vida, tem gente vivendo o melhor momento da vida. Eu não sou o centro do universo. E eu preciso entender a vida como algo que está para além de mim mesmo. Então, quando eu sofro, eu digo assim, Deus, eu sei que eu estou sofrendo. Eu não estou entendendo isso pelo que eu estou passando. Eu não estou entendendo nada do que está acontecendo. Eu não sei qual é o propósito desse negócio, mas eu sei que Tu és bom e que a Tua misericórdia dura para sempre, e que eu sei que eu não vou chorar para sempre, que eu não vou sofrer para sempre. Eu vou chorar com alegria e gratidão, porque eu sei que a minha manhã de alegria está chegando no nome de Jesus. Isso é postura. Isso é maturidade espiritual. Então pense comigo, irmão. Se a vida é ambígua, nos impossibilita continuidade, perenidade, se a vida é injusta em sua essência, e além disso, pessoas não mudam, como viver num mundo como esse de forma saudável? Será possível que a gente pode viver nesse mundo dialético, ambíguo, de forma saudável? Eu dou algumas sugestões para vocês. Primeiro, mais do que produzir para ter, porque hoje nós só pensamos em ter, angariar, juntar. E a gente está trabalhando mais do que precisa, a gente está correndo mais do que precisa, a gente está se desgastando mais do que precisa, porque a gente quer ter. Um conselho, mais do que produzir para ter, busque estar, para conhecer, para discernir, para observar, para perceber e entender como é. Isso aqui é fundamental, porque o texto está dizendo assim, porque a sabedoria serve de defesa, como de defesa serve o dinheiro. Mas olha só, mas a excelência da sabedoria é que ela preserva a vida de quem a possui. Salomão está dizendo dinheiro e sabedoria. Qual que você quer, Neil? Ele está dizendo, escolhe a sabedoria, porque a sabedoria guarda a alma de quem a possui, o dinheiro não. Como já falei aqui, o dinheiro compra tudo, menos o que é essencial à vida. O dinheiro compra uma casa linda, não compra um lar. Compra a biblioteca de Alexandria, não compra a sabedoria. Compra bajuladores, mas não compra a sua amizade. Compra remédios, mas não compra a saúde. Compra uma cama king size gigantesca, mas não compra sono.
O dinheiro compra tudo, menos o que é essencial à vida. E por que há tanta gente sofrendo? Mesmo com a conta bancária cheia, mesmo morando nas coberturas das mais nobres cidades. Porque perderam tudo que é essencial à vida para ter, e agora têm e não sabem como usar para recuperar aquilo que um dia teve. Vivemos um materialismo crônico, exacerbado, e esse negócio está entrando pelas igrejas de novo. Passou a teologia da prosperidade, onde fizeram a sinonimização da bênção de Deus com bem material, e agora tem a teologia do coaching. A gente quer enriquecer num ano que faríamos em 10. Como se o evangelho fosse para isso. O evangelho me capacita para a vida. Essa vida na qual eu ganho e na qual eu perco. No evangelho, eu não dependo mais de resultado, porque a minha vida está na mão do Altíssimo. Felicidade no evangelho não é ter vitória sempre, acontecer tudo que eu quero. A felicidade é essa capacidade de trafegar entre a vitória e a derrota, entre a derrota e a vitória, entre a noite chorosa e a manhã sorridente, sem que a vitória ou a derrota me deformem, sem que o choro ou o sorriso me deformem. Eu permaneço quem sou em Deus, porque meu coração está fincado nele, no nome de Jesus. Isso é alegria no evangelho. A gente aprende isso com a história de Jó, e já falei sobre isso aqui também. O cara perde tudo num dia. E agora está ferida purulenta do alto da cabeça à planta dos pés. Perde 10 filhos, todos os bens. E a mulher não suporta. Meu marido amaldiçoa logo esse Deus e se mata. Porque na cabeça dela não vale a pena servir a Deus sem receber nada dele, se ele tira tudo de nós. Então amaldiçoa ele e se mata. Ele então abre a boca e diz: eu perdi tudo, perdi minha saúde, e agora minha esposa perde a sanidade. Fala como uma louca. Receberíamos o bem de Deus e não receberíamos o mal. E ele disse: o Senhor o Deus, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. Ele está dizendo: minha esposa, a minha alegria não está nos meus filhos, a minha alegria não está nos meus bens, a minha alegria não está na minha saúde, a minha alegria está no Senhor que me deu tudo isso. E porque ele entendeu que ele está capacitado para viver todas as perdas, e foi capacitado para ter tudo que ganhou, ele fica fiel ao Senhor, e o Senhor restitui a sua vida quadruplicadamente. Meu irmão, eu sei que Deus trouxe alguém aqui para ouvir isso. E esse alguém que Deus trouxe aqui para ouvir isso é alguém que Deus ama demais. E é possível que você, a quem Deus ama demais, e para quem Ele está enviando essa palavra, é alguém que está duvidando do amor dEle, da importância dEle para contigo, até da existência dEle, porque você está passando o pior momento da tua vida. Mas Deus está dizendo: é chegado o momento da tua vitória, meu irmão. Permanece firme no nome de Jesus. A gente precisa aprender, conhecer, e a gente precisa de tempo para isso. Eu diria mais, irmãos, a gente precisa conhecer sobretudo a nós mesmos. É o tal do conhece-te a ti mesmo, né? Está lá no pórtico de Delfos, na antiga Grécia, que é atribuída a Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Eu acho que esse é o conselho mais sábio que a gente poderia ter hoje na vida. Conhece-te a ti mesmo, mais do que tentar entender o mundo, mais do que tentar entender os outros, está impossível. Mais do que tentar entender a razão da dor, mais do que tentar entender a ausência da vida na vida, eu acho que a gente tinha que tentar conhecer a nós mesmos. Aí eu farei uma pergunta aqui tolinha para você. Você se conhece mesmo, irmão, de fato, de verdade? Por exemplo, você tem consciência da quantidade de ódio que te habita hoje? De amargura? Você tem consciência de quanta frustração te faz casa hoje? Você tem consciência de quanto de desânimo
de quanto que as energias dos outros te transpassam? Você tem noção exata da tua saúde mental nesse tempo? Vou contar uma experiência para vocês. Alguns anos atrás, também acho que falei isso aqui. Pô, já preguei aqui pra caramba, né, meu? Já preguei tudo aqui nessa igreja. Você vai se lembrar. Um senhor de 66 anos foi morto no metrô de São Paulo. 2 jovens espancaram o senhor até a morte dentro do metrô de São Paulo. Eles zombaram de um garoto que vendia doce do lado de fora, o senhor também vendia, e esse garoto que vendia era homossexual, eles se implicaram como homossexual, o senhor falou, pô, não faz isso não, ele é amigo nosso, trabalhador. E eles começaram a espancar o senhor dentro do lado de fora, o senhor correu para dentro do metrô, e eles continuaram espancando, e apareceu em todos os jornais, e eles chutavam o senhor, e aparecia um deles pulando na cabeça deles. Irmãos, quando eu vi aquela imagem, um ódio, uma indignação tão grande brota dentro de mim, que eu me assustei comigo. Eu fiquei pensando, se aquele homem fosse o meu pai, o que eu seria capaz de fazer com aqueles 2 sujeitos? Eu senti, Vitor, gosto de sangue na boca. Vontade de fazer justiça com a própria mão. Eu senti um ódio tão grande que eu me assustei, eu fiquei com medo de mim. E aquela imagem, no domingo seguinte, eu vi isso no sábado, domingo seguinte, preguei, irmãos, eu descobri que eu estou doente. Que eu carrego um ódio dentro de mim que eu não sabia que eu carregava. Que se eu desse vazão àquele ódio que eu senti ontem, eu mataria alguém. Se eu desse vazão ao que me habitou, ao que emergiu de mim ontem, eu faria uma loucura. E eu não tinha noção de que esse ódio me habitava. Você tem noção do que te habita hoje, meu irmão? Você tem noção da tua saúde mesmo? Você sabe de onde vem esse desânimo, essa angústia, essa insônia, essa indiferença? Você conseguiria desenrolar tudo que te habita hoje? Eu duvido. Então, como o texto pinta a vida como ela é, ele nos ensina, Neil, a sabedoria é melhor do que coisas. Então, mais do que produzir para ter, busca estar para conhecer. Que você gaste um pouquinho mais de tempo para refletir sobre a vida na palavra. Gaste um pouquinho mais de tempo para você ouvir Deus um pouquinho mais. Porque alguém me disse uma vez, pastor, eu adoro a Deus dirigindo, eu adoro a Deus jogando bola, eu adoro Deus lavando roupa, eu adoro Deus, eu falo com Deus de todo jeito. Eu falei, eu sei que você pode falar com Deus, adorar a Deus, lavando roupa, jogando bola, tomando banho. Eu falei, sério, falar com Deus você faz tudo isso, mas ouvi-lo? Só se você estiver paradinho, irmão. Se não tiver, Deus não joga a conversa fora, porque Ele sabe que você não vai aproveitar. Ou a gente para ouvir, ou Deus não fala. E a gente só se conhece quando Deus que nos criou fala conosco a respeito de nós mesmos. É o Deus que nos coloca diante do espelho, e do espelho Ele me revela a mim. Ele diz onde é que está a minha fraqueza, onde é que está meu pecado, o que me angustia, por que eu estou assim, por que eu estou assado. Então eu preciso um pouco mais de tempo para Deus, um pouco mais de tempo para mim, para que eu me conheça. E sabe por que eu preciso me conhecer? Sabe por que você precisa se conhecer? Para que você saiba quem você é de fato e de verdade. E por que isso é importante, embora pareça coisa tola, irmão? Por exemplo, eu não gosto de falar de mim, mas vamos pegar o meu exemplo. Aí eu sou um pregador que roda Brasil. Aí todo evento vem a multidão falar com a gente, tira foto, pastor, é uma benção, isso é uma benção, isso é uma benção, uma benção, uma benção, uma benção, uma benção, uma benção. A gente vai ouvindo esse negócio o tempo inteiro. Você é uma benção, você é bom, você é o campeão. Aí você vai ouvindo aquilo, eu sou uma benção, sou uma benção, sou uma benção, uma benção, uma benção. Daqui a pouco você se torna naquilo que ele diz a respeito de você.
Aí eu acredito que sou uma bênção, eu abro a guarda. O que é ruim, que acontece com os normais, não acontece mais comigo. Estava de férias em janeiro, a gente estava no resort lá no Rio de Janeiro, na Serra. Aí eu estou na piscina. Aí o cara chega e diz, pô, senhor pastor Neu Barreto, né? Eu falei, sou. E você quem é? Ah, eu sou uma pessoa normal. Ué. Aí eu falei, você está me chamando de anormal? Não, não, pastor, não é isso que eu quis dizer, não. Como assim? Aí eu percebo que a forma como ele me enxerga não é a forma como eu me enxergo. E qual é a desgraça disso? Eu posso passar a me enxergar como você me enxerga. E eu tenho uma visão equivocada de mim mesmo. E vou viver a proporção dessa visão que você tem de mim. Pode ser o oposto. Você não vai dar nada, moleque. Você é um incompetente. Menina, você vai ser uma fracassada na vida. Você não serve para nada. E você acredita nisso. Você passa a ser aquilo que o teu algoz disse a teu respeito. E você vai viver segundo a verdade dele. Por que eu preciso me conhecer, irmão? Para que eu descubra quem eu sou de fato. Você não é o que teu pai disse a teu respeito. Você não é o que tua mãe disse a teu respeito. Você não é o que teu inimigo disse a teu respeito. Você não é nem o que você pensa a seu respeito. Você é o que Deus diz a teu respeito. E Ele diz que você é mais do que vencedor por aquele que te amou. E eu preciso conhecer esse vencedor em mim. Requer tempo. Como viver num mundo como esse? Segundo, mais do que respostas, busca equilíbrio. Porque para algumas perguntas da vida nós nunca vamos ter respostas mesmo. Meu pai morreu aos 64 anos. Tem aqui. Meu pai morreu um garoto. Meu pai tinha todos os cabelos pretinhos, pretinhos. Os meus são todos branquinhos, branquinhos. Meu pai tinha todos os dentes. O meu já é um monte de implante já. Meu pai era um homem manso, generoso, gentil, o melhor pai, melhor marido. O homem mais santo que em toda a minha vida conheci, contei a história de meu pai aqui, quando me perguntavam quando eu era pequeno, Ney, o que você vai ser quando crescer? Eu falei, eu não sei. O que eu quero é conhecer o Deus de meu pai. Eu, como criança, me apaixonei pelo Deus de meu pai. A forma como meu pai se relacionava com Deus era tão maravilhosa e linda, que eu falei, eu preciso conhecer esse Deus de meu pai. Eu cresci com isso na cabeça. Meu pai se aposenta, um mês depois ele morre. Reuni os 5 filhos, dos quais eu sou o caçula, todos formados, muito bem arrumados na vida. Eu me aposentei, compramos uma casinha na região dos Lagos, vamos morar na beira da praia, nós queremos que cada fim de semana, um de vocês vá lá passar a final de semana com a gente. Vibramos, né? Meu pai morre e nem muda para a região dos Lagos. Eu fiquei bravo com Deus, irmão. Eu não conhecia a vida ainda como ela era. Eu tinha só 26 anos de idade. Na minha angústia de alma, não entendendo, meu Deus, meu pai merecia aquela casinha na região dos Lagos, meu pai merecia Macaé, meu pai merecia aquela casinha em Macaé, meu pai merecia aquela casinha em Macaé. E eu estava com raiva de Deus. Durmo naquela noite e sonho, Vitor. Estou sentado na rua onde fui criado. Não tinha asfalto. Estou escrevendo na areia. Vem um varão de lá, vestido de branco, senta do meu lado. Tá triste, né? Eu falei, tô, cara, meu pai morreu. Estou chateado. Meu pai tinha acabado de aposentar, reuniu os filhos, comprou uma casa na praia. Mas Deus levou meu pai, eu estou chateado. Mas porque teu pai foi embora para Deus? Meu pai comprou uma casinha em Macaé, ele diz assim, teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Deu ruim. Tu conhece meu pai, cara?
Levantei com raiva. Ele levantou, eu peguei no colarinho dele. Quem é você para falar que meu pai não merecia uma casinha em Macaé? Teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Teu pai foi bom pai? Melhor. Era teu exemplo de todos os maiores. Bom marido, demais. Então teu pai não merecia uma casinha em Macaé. Merecia uma mansão no céu. Teu amor por ele é menor do que o meu amor por ele, Neil. Eu sei o que eu faço com os meus amados. Eu acordo. E eu me lembro que no dia anterior, eu com raiva, minha vontade, e eu nunca disse isso para ninguém, era de pegar no colarinho de Deus. Você explica aqui, senhor. Por que levou meu pai? No sonho, eu peguei no colarinho. Porque Deus não ignora as nossas dores. Ele recolhe no seu odre as suas lágrimas. Ele está te vendo do alto céu. Ele é testemunha ocular daquilo pelo que você passa. E o que Ele quer conosco nessa noite é que nós, mais do que respostas, busquemos equilíbrio. Por isso que o texto está dizendo, estou caminhando para o final. Não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas tolo. Porque morrerias antes do tempo. Porque quando a gente não consegue explicar, muitas vezes somos tomados por revolta. E a gente mergulha na impiedade. Eu vou enfiar o pé na jaca. Não, Neil. Não sejas demasiadamente nada. Não se desequilibre. Mantenha-se no equilíbrio. Aí mais adiante diz, não sejas demasiadamente justo. Ou seja, em excesso, nem justiça. Em excesso, nem injustiça. Mantenha-te equilibrado. E, ao invés de gastar esforço buscando entender tudo a respeito da vida, gasta esforço tentando manter-se equilibrado. Deus, eu sei que Tu tens controle de tudo, mas eu não estou conseguindo lidar com essa dor. Então, Deus, me ajude a manter-me equilibrado. Me ajude a não pirar. Me ajude a não chutar o balde. Me ajude a não descontar no outro o que me dói, como a menina lá da TAM. E se a gente obedece, irmão, nós vamos ver que Deus está vendo que na nossa relação, nós estamos fazendo a nossa parte. E então Ele faz a dele. Muitas vezes, parece que Deus não faz a dele, mas é porque nós não fizemos a nossa. Nós queremos que Ele faça por nós aquilo que compete a nós fazermos por nós mesmos. E o Senhor nos está dando uma aula linda nessa noite. Aqui eu termino. Dando o último conselho, como mantermos equilibrados nesse mundo desequilibrado. Cuida de ti mesmo, autocuidado. Irmãos, esse é o tema primordial da minha vida. Eu tenho tatuado 1 Timóteo 4,16 aqui no meu peito. Toda vez que eu acordo, vou para o espelho e está lá. Cuida de ti mesmo e do teu ensino. Persevera nisso. Porque fazendo isso, salvarás tanto a ti mesmo como os que te ouvem. Cuida de ti mesmo, persevera nisso. Porque geralmente, irmãos, mesmo que nós sejamos pessoas da melhor qualidade, às vezes nós somos capazes de dar a nossa vida para cuidar de outrem. A gente sai daqui para ajudar todo mundo, mas a gente não se ajuda da mesma forma. A gente não sabe dizer não. A gente se mata, a gente se desgasta para salvar alguém, quando na verdade você está precisando se salvar. Você está precisando descansar, você está precisando se retirar, você está precisando se dar um tempo, mas você não faz isso. Sabe o que acontece, irmão? Você está mal, mas o teu coração é desse tamanho, é generoso, tem prazer em ajudar e servir, e você sabe que está se arrastando na vida, mas tem alguém se afogando lá e você vai para salvar alguém, e você até salva. Você volta mais cansado ainda, aí você fala assim, meu Deus vai me abençoar porque eu salvei aquela pessoa. Pode ser que Ele te abençoe porque você salvou aquela pessoa, mas é possível que Ele olhe para você e diga, você é um pecador, que está sonegando a si o autocuidado. Você pode ser recompensado porque ajudou,
mas pode, aspas, ser castigado porque não cuida de si mesmo. Há muita gente pedindo a Deus para fazer por ela o que ela deveria fazer por si mesma. Terminei. Tecladista, vem para cá, eu quero orar com o povo. Todos os anos eu tiro 1 mês de férias. Desligo o celular. Ninguém me acha, ninguém me vê. Ninguém fala comigo. Desligo do mapa. Rede social é bobagem, eu nasci na rede social com a pandemia. Eu não gosto de rede social. Você não acha nada meu na rede da minha vida. Onde é que eu almoço, onde é que eu janto, com quem eu vou, onde é que eu tirei. Nada, ninguém sabe nada da minha vida. Desligo. Em janeiro tirei férias. Quando minhas férias acabaram, eu descobri que eu ainda estava emocionalmente muito cansado, fatigado. Esses 2 anos de pandemia para mim foram absurdamente cansativos. Deus sabe como nós trabalhamos nesses 2 anos. Aí no final do mês de janeiro, eu e André descobrimos que a gente ainda estava muito cansado. Eu falei com a liderança da minha igreja, gente, será que a igreja me concederia mais 1 mês de férias? Aí a liderança falou, pastor, fique quanto tempo o senhor quiser. Eu falei, oh Deus, louvado seja, vou ficar até dezembro então, Senhor. Domingo que vem eu estou voltando de férias, 6 de março. Aí, conversando com um amigo que eu conversei, ele falou assim, pô, Nil, 2 meses, brother. 2 meses, cara. Pô, eu não consigo fazer isso, cara. Eu falei, pois é, talvez eu me ame a mim mais do que você a si. Eu poderia voltar com 1 mês porque eu amo a minha igreja. Mas porque eu me amo também, eu fiquei mais 1 mês. Dá para entender isso, não? Porque eu te amo, eu vou lá te socorrer. Mas porque eu me amo, dependendo do caso, pô, cara, eu não vou poder te ajudar. Ajuda ele aí, irmão, por favor. Dá para entender isso? Isso não é falta de amor ao próximo. É amor próprio. Então a palavra de Deus nessa noite é: ame-se, meu irmão. E amadureça para ver a vida como ela é. Ambígua, injusta e muitas vezes imutável. E que não tem problema nenhum, porque nele nós estamos capacitados para vivermos equilibradamente, mesmo nesse mundo doido, que vai ficar cada vez mais doido, irmão. E está ficando cada vez mais doido. Hoje a gente está brigando com todo mundo e nem sabe que mundo é esse contra quem a gente briga. A gente não conhece nem o inimigo. Você tem 60 anos, botou uma frase, o cara discordou. Aí ele diz, verme, vagabundo, salafrário, desgraçado. Mas peraí, eu não sou uma frase, eu tenho 60 anos de história. Eu não me resumo a uma frase, eu não me resumo a um vídeo de 1 minuto. Como é que você me define dessa forma se você só conhece 1 minuto da minha vida, se tem 60 anos? É porque ele está doente. A maldade dele, a doença dele está transbordando. Por que está todo mundo vociferando? Porque a maldade do ser humano está vazando dele. Ele não consegue mais reter. E isso vai piorar, irmão. E daí? Nele, nós estamos preparados para viver em qualquer circunstância e prevalecermos. Que Deus te abençoe com essa palavra. E que Ele renove a tua fé e esperança nessa noite. E que 2022 seja o melhor ano da tua vida no nome de Jesus. Aplauda Ele bem forte, dê-lhe um brado de júbilo. Aleluia! Vamos orar. Queria orar com você, vamos ficar em pé, já vamos embora. Pastor, essa palavra foi comigo, eu precisava dessa palavra. Sai do seu lugar, vem aqui, eu quero orar com você. Independente da tua religião, do teu sexo, da tua profissão, essa palavra foi para você. Vem aqui, eu quero orar com você. Venha logo, vem correndo, canta. Vem aqui, vamos renovar as nossas forças no Senhor. Vamos renovar a nossa fé. Vamos pedir a Deus renovo e descanso. Saia e vem. Vem. Tudo bem. Chega mais, pode chegar. A todo mundo está tudo bem. Venha dizer a Deus que você entendeu, mas eu conheço que essa palavra é amor dele sobre a tua vida. Ele não te ignora, Ele não te esquece, Ele não virou as costas. Ele sabe o que você está passando.
por dentro. Vem aqui na frente dizer a Ele: Deus, eu estou respondendo a Tua palavra, eu entendi que é Teu amor por mim. Quantas vezes está sorrindo, mas por dentro está chorando. Olha aí, olha essa letra. Por fora tem a cicatriz, mas por dentro está sangrando. Mas eu conheço o teu coração. Ele conhece, aleluia. Conheço você por dentro. Antes de eu começar a minha obra em sua vida, lá no ventre da sua mãe, ouça ele falar. A sua história eu já tinha escrito, filho. Só parece que é o fim e vai morrer. Só parece. Toma conta no seu coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Aleluia. Ele não perdeu o controle. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós sabemos que Tu estás no controle. Nós sabemos, Deus. Mas muitas vezes as dores embaçam nossa vista. Muitas vezes, ó Deus, o silêncio embaça o nosso discernimento. E muitas vezes, ó Deus, por causa da dor, nós duvidamos. Mas nós queremos nessa noite dizer, ó Deus, que nós entendemos a Tua palavra. Nós entendemos a aula que Tu nos deste a respeito da vida hoje. E eu te louvo, ó Deus, pelo realismo da Tua palavra. Como a Tua palavra, ó Deus, é contemporânea. Como a Tua palavra parece que foi escrita ontem. Como ela descreve esse tempo, como se ela tivesse sido escrita esta semana. Mas é porque a Tua palavra não passa. Passarão os céus e a terra, mas a Tua palavra não passará. Muito obrigado, Deus, porque nessa noite eu sei que Tu renovas a força ao cansado. Eu sei que Tu levantas o caído. Eu sei, ó Deus, que Tu restauras o chamado. Tu acendes a chama que estava apagada. Eu sei, ó Deus, que essa noite é uma noite divisora de águas na vida de tantos dos meus irmãos aqui nesse lugar. E, ó Deus, se esse tempo é um tempo de noite chorosa, eu te peço que Tu abrevies o tempo da manhã de alegria. Batiza-nos com Tua alegria, ó Deus, para que nós possamos caminhar nesse mundo desequilibrado, equilibrados por Ti. Ministramos, ó Deus, paz, ministramos cura e salvação, ministramos renovo de força e esperança na vida dos meus irmãos aqui presentes. E eu faço na autoridade do nome de Jesus, pelo poder que há no sangue do Cordeiro, desde agora e para sempre. Amém e amém e amém. O melhor aplauso que você puder, pode assentar. Boa semana para cada um de vocês. Feliz ano novo. Deus abençoe. Sua vida, lá no ventre da sua mãe. Vão em paz. A sua história eu já Que Deus tinha abençoe. escrito, filho. E amanhã estaremos aqui às 6 horas da manhã. Que é o fim e Vai em paz em nome de Jesus. Toma conta Fiquem do seu em paz. coração. Mas eu não perdi, não. Mas eu não perdi, não. O controle, não. Eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle. A sua história já estava escrita e eu não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Não perdi o controle, não. Pode uma mãe se esquecer de um filho. Davi estava esquecido. Cuidando de ovelha estava esquecido. José estava esquecido. Na cisterna estava esquecido. Venderam ele, estava esquecido. No palácio
não estava esquecido, o paralítico estava esquecido, de Betesda estava esquecido, Timeu estava esquecido, em Jericó estava esquecido, o carpinteiro estava esquecido, venderam, ele estava esquecido, prenderam, ele estava esquecido, uma cruz pra ele estava esquecido, doutrina dolorosa estava esquecido, crucificaram, ele estava esquecido, no primeiro dia estava esquecido, no segundo dia estava esquecido, mas no terceiro dia ele ressuscitou, no terceiro dia ele se levantou e mandou eu vim aqui só para te dizer, não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle, não perdi o controle, a sua história já estava escrita.